Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Priscila Meira, então, estou na assessoria técnica do COSEMS. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês hoje, numa sexta-feira, às 14 horas da tarde. O pessoal já está louco, né, para ir para um sextou, e vocês estão aqui porque toparam aceitar conversar com a gente sobre a atenção primária. Gostaria de agradecer principalmente a Charlene, do Ministério da Saúde, né, que pôde participar aqui com a gente hoje, e com ela também todos os técnicos da SAPES, né, lá do Ministério da Saúde, que se disponibilizaram também a nos ajudar aqui nos principais questionamentos. Também gostaria de saudar a Secretaria de Estado, aqui representada pela Elisa, que eu não sei se ela está aí, mas eu não consegui mais ver o login dela aqui, mas que também fizeram parte dessa articulação para que a gente pudesse estar aqui conversando hoje sobre os credenciamentos da PS e as principais dúvidas que vocês tiverem. Então, gente, aproveitem esse espaço para conversar, para tirar dúvidas, né? A gente está tentando se aproximar um pouquinho mais para não perder aí esse fortalecimento da atenção primária aqui em Santa Catarina. Então, mais uma vez, agradeço a todos os apoiadores, a todos os colaboradores, técnicos municipais que estão aqui com a gente hoje. Seria muito importante, justamente para a gente entender quais municípios puderam participar aqui hoje, se vocês se identificassem aqui, né, no bate-papo, com o nome e o município de vocês. A Elisa acabou de reforçar que ela acabou trocando os dispositivos dela para poder acompanhar e, inclusive, ter o microfone, porém, isso não foi possível, pelo que eu pude entender aqui no bate-papo. Mas, Elisa, pode utilizar, inclusive, o bate-papo para se comunicar com a gente, mas não deixa de participar, tá bom? A Charlene, eu não sei o que aconteceu, mas eu acredito que deve ter caído a internet dela, mas acredito que em seguida ela já consegue entrar. Eu não consegui identificar aqui no bate-papo o nome da outra representante do Ministério da Saúde que ia estar aqui com a gente hoje. Mas caso ela esteja ouvindo a gente, se quisesse, né, se pronunciar, eu acredito que seja importante. Não sei se é a Tatiane Menezes, que é da SAPES. Não? Bom, gente, então assim, a Charlene acabou de entrar. Só para contextualizar para vocês, tá? A Charlene, ela é apoiadora do Ministério da Saúde aqui para o estado de Santa Catarina. E ela se dispôs a estar aqui com a gente para falar principalmente sobre os credenciamentos da PS, que é o principal tema da nossa conversa aqui hoje. Porém, é importante a gente reforçar que se vocês tiverem alguma outra dúvida, e caso a Charlene, essa outra representante da atenção primária, possa nos ajudar, a gente pode utilizar esse espaço. Ó, a Tatiane acabou de dizer que ela é realmente da SAPES, do Ministério da Saúde. Tatiane, tu não tens microfone e nem a câmera para a gente te ver? Porque eu só consigo ver o teu login. Acho que agora eu consegui te ver, mas eu não consigo te ouvir. Você está me ouvindo, Priscila? Estou te ouvindo. Caiu a tua Boa conexão, tarde, né? caiu. Travou tudo aqui na hora. Aí eu tive que sair e entrar de novo. Aí eu perdi um pouquinho do que tu falou no início, desculpa, viu? Não, na verdade eu só te apresentei, inclusive já que tu tá com a bem. fala, seria importante também continuar nessa apresentação, e depois eu estava tentando falar com a Tatiane, mas eu não sei se ela tá conseguindo falar, não sei se ela tá com o microfone dela ok. Mas de qualquer forma, Charlene, se tu quiser ir falando também, fica à vontade, tá? Tá bem. Acho que a gente podia só, de repente, não sei quantas pessoas a gente tem agora na sala, 18, né? Só 18. 18. Então, a gente Mas o tem pessoal tá você, né, entrando. Priscila? Você representando o COSEMS pelo Estado. Você disse a Elisa, ela está? Acho que se ela pudesse apresentar também. Só Tá que, pelo áudio. que eu pude entender aqui no bate-papo, ela tá sem o microfone e tá sem bem. a câmera. Mas ela está. Entendi. Tá bom. E alguns municípios, então, né? Ou a gente tem mais algum convidado? De convidado, não. Mas tem bastante município. Tem alguns municípios aqui, né? Isso. Então, acho que dá boa tarde a todos, né? Eu estou hoje na coordenação de gestão e apoio, né, da estratégia de saúde da família aqui na atenção primária. Fica dentro do DESCO, então, que é esse departamento, né, de saúde da família e comunidade, vinculado dentro da SAPES.
A Tatiane, então, é da Coordenação Geral de Financiamento da Atenção Primária, e é uma coordenação já vinculada diretamente à SAPS no organograma, né, pela importância que tem essa coordenação dentro dos financiamentos de todas as ações e serviços que temos na atenção primária. Então, eu convidei a Tatiane também, porque ela tem uma vasta experiência com as questões de financiamento, né, e até para a gente poder abrir, é muito mais, eu acho que um bate-papo, né, Priscila, para a gente poder sanar algumas dúvidas. Eu sei que hoje é uma data que muitos municípios estão finalizando, né, cadastros em sistemas, né, então a gente tem aí, pela data que foi colocada pela 544, que encerra hoje, talvez isso pode ter complicado um pouquinho. Mas não é uma agenda que tem que se encerrar aqui, né? É uma agenda que a gente está começando a dialogar. Os credenciamentos, né? A gente vai continuar aí ao longo do ano, no próximo ano também, mas a gente gostaria de já fazer essa conversa para entender também dos municípios quais são as dificuldades, né? Como que a gente pode apoiar via COSEMES, via Estado, para a gente conseguir melhorar os credenciamentos, né? Então, a gente sabe que o prazo ele foi curto, os municípios ficaram muito tempo aguardando sair esses credenciamentos, né? Estava mais de um ano aguardando que saíssem, e a partir do momento que sai a portaria, se tem um prazo curto para fazer os cadastros no CNES, para poder compor equipe, né? Então, a gente entende isso também. Mas eu fiz alguns slides, Priscila, tu acha que eu consigo projetar aqui? Pode ser? Eu vou Pode ser compartilhar. sim. Tenta ver se Tá. consegue. Se caso não conseguir, me avisa que eu Ai, tento verificar aqui. a Tati, oi, te ouvi, Tati, só tá baixinho, mas te Eu só ouvi. queria confirmar, tá? Mas tá dando para escutar. Deu para te escutar agora. Eu tô apanhando desse aplicativo, que a gente está acostumado com os outros, né? Mas que bom. Quer te apresentar, mesmo que eu já te falei teu nome, mas acho que é legal tu te apresentar, né? Claro. Eu sou Tatiane Menezes, eu estou na coordenação de financiamento da atenção primária. Minhas pautas prioritárias, né, acabam sendo as populações específicas, né, como ribeirinha, fluvial, mas a gente acaba atendendo basicamente todas as demandas referente a custeio da atenção primária. A gente está à disposição para ajudá-los, né? E obrigada pelo convite, Charlene, Priscila, é um prazer. Eu que agradeço, Tati. A gente pegou, Priscila, a Tatiane antes dela sair de férias, então, assim, era muito oportuno a gente poder manter aqui com a presença dela, né? Então, eu vou tentar projetar aqui para vocês, e Tati, fica bem à vontade para fazer suas colocações também, acho que a gente pode fazer uma apresentação conjunta aqui, tá? Aí vocês só me avisam se vão estar vendo, tá bom? Estamos vendo, Charlene, mas a gente não está vendo. Agora sim, modo apresentação. Então, eu trouxe inicialmente para a gente começar a conversar, né, dentro então desse monitoramento dos credenciamentos que a gente está fazendo em parceria, né, com o COSEMES e as secretarias estaduais de saúde, um pouquinho do panorama de como que está, né, tanto as equipes que já existem aí no estado, mas também essas que saíram nas portarias de abril, né, então a gente teve várias portarias em abril credenciando equipes e serviços, né, tanto equipe saúde da família, saúde bucal, como a Tati falou, ribeirinha, não é o caso aí para Santa Catarina, né? Equipe consultório na rua, e também serviços como laboratório de prótese, CEL. Então, a gente tem uma gama de portarias, né, que saíram todas em abril. E aí, nosso prazo terminando para fazer os cadastros hoje, no CNES, com envio, né, da base de dados no dia 7. Então, só para trazer aqui, contextualizando, né, saúde da família, hoje 40 horas, vocês já têm no estado mais de 2.000 equipes credenciadas, homologadas também 2.164 e pagas 2.141. Então, a gente tem que, né, lembrar que nem todas estão hoje
das credenciadas, de fato, no CNES com a composição completa ou nunca foram inseridas, e pagas também devido, provavelmente, a alguma questão de carga horária para dentro do CNES, né? Equipe de atenção primária, então, EAP, tem de 20 e 30 horas, no conjunto são 246, destas foram homologadas para Santa Catarina 154, e hoje sendo pagas 142. No montante são mais aí de 40 milhões, então, com a parcela 6 de 23, né, e a data dessa última atualização aqui que eu utilizei foi do dia 15/6. Com relação às ações estratégicas, então, a gente tem os agentes comunitários, né? Santa Catarina, como um todo, tem mais de 200 mil como teto aí de agentes. Hoje, tem 10.186, né? Com financiamento aí, o incentivo financeiro complementar, que são de vínculo direto, e 111 ainda com vínculos indiretos, né? Saúde bucal, 40 horas a 1.116, dessas credenciadas, 1.047 de fato foram homologadas, e sendo pagas 1.014. E também temos a equipe de saúde bucal com carga horária diferenciada, né? Dessas é um número menor, 55, mas estão sendo pagas, como vocês podem ver, 29. Então, também a gente chama a atenção que provavelmente pode ser algo do registro do CNES da carga horária dos profissionais que compõem essas equipes diferenciadas, né? Equipe consultório na rua, Santa Catarina como um todo, hoje tem 5, né? As 5 homologadas, implantadas e sendo pagas. E residência profissional, 49 homologados e sendo pagos aqui. Eu até tenho que confirmar agora que eu olhei, porque está 31 pagas. É isso mesmo, 31 pagas. O Informatiza, né, que a gente também é uma estratégia que eu acho que como todo o Brasil, eles todos estão muito bem nessa questão do Informatiza, recebendo recursos. Então, de 1.190 a 1.144 estão sendo pagas para Santa Catarina. E do programa Saúde na Hora, nós temos hoje 169 homologadas e sendo pagas 100. Aqui também, então, 69 não estão sendo pagas porque provavelmente não estão cumprindo com algum dos critérios, né, de acordo com as modalidades dentro do programa Saúde na Hora. Então, isso também nos chama atenção para olhar aí com uma lupa, né, junto com os municípios, o que está acontecendo, né? É o horário de funcionamento das unidades que não está atualizado dentro do CNES, é a composição da equipe, né? O que está caracterizando esse não pagamento, que aqui é um número bastante expressivo, né? 69 que não estão sendo pagas. Se precisar me interromper, Tati ou Priscila, podem ficar à vontade, tá? Ok. Com relação à cobertura, né, então, atualmente se utiliza 2 notas técnicas para se fazer a cobertura da atenção primária aqui pelo Ministério. A primeira utilizando, né, o Plano Nacional de Saúde 2023, em que Santa Catarina fica com 96,89% de cobertura, e também é feito o cálculo da cobertura potencial da atenção primária para não se perder o histórico, né, das coberturas depois que se mudou o financiamento. Então, nessa cobertura potencial, a gente tem aí uma cobertura um pouquinho diferente com a fórmula de cálculo, né, que fica 78,19. Aqui tem as 2 notas técnicas, né, que explicam como é feito esse cálculo para essas 2 coberturas hoje, tá? E aqui um pouquinho do que eu trouxe no início, né, que hoje a gente tem várias portarias, então, que foram publicadas no dia 5 de abril, né, teve uma primeira que saiu credenciando as equipes de atenção primária, ela teve uma alteração ali depois com a 634, né, credenciamos também serviços de atenção primária, essa também teve uma alteração pela 619, teve uma que credenciou somente agentes comunitários, né, que foi a 441. Teve uma que credenciou a equipe e a agentes comunitários, que foi uma retificação. E o credenciamento também das equipes prisionais, né, que nós temos aí também no estado de Santa Catarina, tá?
Com relação à portaria 242 de março de 23, né, essa daqui também trouxe bastante perguntas e telefonemas que vieram aqui para o Ministério da Saúde, né, a gente recebeu bastante questionamento sobre isso, porque ela alterou o anexo 1 ali da portaria de consolidação número 2, né, e trazendo que o prazo e o meio para ser utilizado para essas solicitações de credenciamento de equipes e serviços, ela foi alterada, né, então muitos referiram, né, quando saiu a portaria, a questão da nota técnica 241, né, trazendo, que tinha um prazo, que prazo que a gente segue o que está na portaria, enfim, o que a gente utiliza. Então, o Ministério trouxe isso, né, que a gente teve algumas alterações e que a portaria, de fato, ela tinha que utilizar 3 competências, abril, né, contando abril, maio e junho, por isso que finaliza também agora dia 30, com envio até dia 7, da base do CNES. Então, do credenciamento, né, sempre a gente tem ali que solicitar o credenciamento por meio do sistema de informação específico, né, ressaltar isso que é por meio do sistema, conforme os fluxos, então, da nota técnica elaborada pela SAPES, mas que se tem até 3 competências a contar da data da publicação da portaria de credenciamento, novas equipes e serviços, né, e cadastrá-los no CNES, sob pena daí de descumprimento do prazo, pode acontecer o descredenciamento, que provavelmente agora a gente também vai ter ali várias equipes e vários serviços que não forem implantados até a data de hoje, serão descredenciados, né? De portarias de suspensões, então a gente teve também no dia 12 de maio, uma das portarias que foi a 601, que ela suspendeu, né, a parcela número 4, de transferência de incentivos para atenção primária, sobre aquelas que estavam com alguma irregularidade de cadastro de profissional no CNES. Então, aqui eu destaquei os municípios de Santa Catarina, né, que tiveram equipes nessa situação. Então, a gente teve alguns que a gente não estava com o cadastro regular dos profissionais. Indo para o painel do credenciamento, onde a gente está agora monitorando, né, esses credenciamentos, Santa Catarina, primeiro falando das equipes de saúde da família, tá? Santa Catarina teve 111 credenciamentos nessas portarias que saíram agora em abril, e tinham implantado até então 32, né, e só 32% então de fato implantado. Aqui também nos chamou atenção porque foram poucas, né, como eu disse, a gente entende todos esses momentos também que a gente tem o prazo curto, esses motivos, mas a gente tem bastante equipe aqui, né, quase 70% que não foi implantado. EAP, de 140, 56 foram implantadas, que ficou em torno de 40%. Com relação aos agentes comunitários, né, Santa Catarina teve 691 credenciados, até então tiveram implantados quase 200, né, 199, refletindo aí 29% então do que poderiam implantar. Esse cenário pode ser que mude ainda hoje, né? A gente sabe que a gente acaba deixando, infelizmente, para o último dia, né? Mas a gente tem ainda o dia de hoje para terminar de cadastrar os profissionais, ainda pode ter alguma alteração. Com relação à saúde bucal, 40 horas. Oi. A Tati levantou a mão. Ai, claro, eu não estou vendo, eu não consigo ver o chat nem nada, então, claro. Pode passar para ela. Só um adendo, né, Charlene, que eu acho que a apresentação mesclou um pouco os dados, né? O da saúde da família e o da EAP, a gente já está com dados da homologação que está em trâmite, né? A portaria está em trâmite da homologação da parcela 5, né? Do CNES 5, desculpa, parcela 7, CNES 5. Já o agente comunitário a gente ainda não atualizou, né? Então, essa porcentagem que vocês têm já é referente a 2 portarias de homologação, uma já publicada, que é a 674, e uma que ainda está em trâmite de assinatura.
O ACS não, o ACS está refletindo só Senes Abril, parcela 6, né? Logo a gente vai atualizar esse dado também. Só para entender, né, que às vezes parece que o ACS está muito abaixo, mas é porque a gente não tem o dado mais atualizado ainda, né? Não, tá ótimo, Tati. Obrigada, que é super importante isso que tu trouxe. Então, reforçando aqui, saúde da família e IAP, a gente já tem um dado mais atual, como a Tati falou. E aqui, ainda agentes comunitários, provavelmente a gente espera ter um resultado, né, melhor com relação à implantação. Saúde bucal, então, de 67, 39 implantadas, 58% das de 40 horas, e com carga horária diferencial de 52, 27 implantadas, representando também 52%. Com relação ao laboratório de prótese, né, os 20 que foram solicitados, 20 foram implantados. O Informatiza também tem um resultado bem positivo, né, de 407 municípios credenciados, 399 implantados, 98% para Santa Catarina, e também o restante do Brasil, vocês podem ver que também tiveram um percentual de atingimento bem alto, né, com relação ao Informatiza. O programa Saúde na Hora, Santa Catarina credenciou 76 e ficou implantado 29, né? Esse também teve uma variação, mas como a Tati falou, também não temos esse aqui o dado ainda finalizado. Com relação aos prazos, então, né, como já tinha dito aqui no início, né, o último artigo dessas portarias publicadas em abril, elas trazem, então, que do credenciamento, né, estabelece que os efeitos financeiros vão ocorrer a partir da parcela 6 de 23. Então, o prazo final da implantação é a competência CNES junho, essa de agora, com envio dia 7/7. A contagem, né, ela prevê o monitoramento das competências do CNES, então, de abril, que é a parcela 6, o CNES maio, que é a parcela 7, e o CNES junho, que é a parcela 8. E o quadro, então, disponível na nota técnica 241 não se aplica para essas portarias aqui apresentadas, que é essa nota técnica que muitos municípios ligaram aqui para o Ministério perguntando. Nós enviamos, então, né, Priscila, para vocês, para o Estado, essa planilha para fazer o monitoramento dos credenciamentos, né? Então, com essas 3 competências aqui que eu falei, a Tati também já falou, né? A parcela 6, 7 e 8, CNES abril, maio e junho, né? Aqui no início ainda a gente só tinha abril, né, os dados, e aqui maio está saindo agora na sequência, né? Para a gente poder ter uma atualização também de como que vai ficar a implantação. Então, cada município está nessa planilha, né, Priscila e Elisa, que nós enviamos para o Estado e para o COSEMES, trazendo qual é a portaria que saiu, né, beneficiando ali esse município, contemplando, né, aí com a equipe. Por exemplo, aqui, Águas Mornas, 4 equipes credenciadas na portaria 441, né, e aqui traz também o total de equipes credenciadas como um todo, né? E o total de equipes implantadas com o percentual também, aqui Brasil. Então, é mais para vocês visualizarem quantas equipes que foram credenciadas nessa primeira portaria. Se sair uma segunda portaria, ela aparece também como credenciamento 2. Quantas que estão sendo já incluídas, né, no CNES, sendo igual aqui Águas Mornas de 4, tinha colocado 2 em abril, então também tinha ficado ainda um saldo de homologação de 2, que talvez eles tenham colocado até a data de hoje, ou talvez optaram por não colocar, né? Então, para cada município tem essa mesma leitura, para vocês visualizarem se o saldo da homologação ainda estava permitindo, ou se de fato o município conseguiu implantar todas as equipes ou alguma parte dessas equipes que foram credenciadas. E tem alguns que daí nos chamam mais atenção, que talvez não implantaram nenhuma, né? Então, Araquari aqui, ó, 15,
dessas 15 de agentes comunitários, acabou não implantando nenhuma, até, né, o dado que nós temos mais atual. Com relação à atualização do sistema Gerencia PS, né, é importante a gente destacar que ele foi atualizado, até porque saiu, teve alterações na portaria 655, então, tanto, né, o Ministério ia disponibilizar um manual do sistema passo a passo, como também as equipes que estariam acessíveis para visualizar aqui no site, tá? Então, eu deixei aqui também, principalmente devido a 544, né? A 544 primeiro saiu que eram só equipes novas, e depois a 655 também traz que poderiam já ser equipes existentes, né? Então, teve essas alterações para dentro do Gerencia. O módulo emergencial, então, que é a 544, né, propõe a indicação de equipes e não de valores, né, muitas ligações também vieram nesse sentido, questionando a questão de valor. Com a atualização do sistema Gerencia PS, os municípios, eles têm 3 possibilidades, ali tinham 3 possibilidades de solicitação, né, indicar o INE das equipes não custeadas, e /homologadas, que era selecionar equipe, indicar INE de equipes já custeadas e homologadas, que é selecionar a equipe homologada, e a terceira opção é de registrar o quantitativo de equipes, né? Então, o que mudou a portaria 655 foi realmente isso da 544. Primeiro eram só equipes novas e depois também foram incluídas equipes já existentes, já, né, custeadas. As ações, então, disponibilizadas, né, de cada município, né, os municípios sem saldo de credenciamento, eles, né, não terão acesso às telas, então, vocês já devem ter visto, os municípios já passaram por essa etapa, né, de entrar no sistema, de ver a adesão, credenciamento, aqui onde estava o emergencial da 544. Então, se não tivesse acesso ali às telas, né, não teria o saldo de credenciamento. Então, tanto o quantitativo de equipes, e outro exemplo é que os municípios não possuem equipes também homologadas. Então, nesse caso, também não ia aparecer selecionar a equipe homologada. Alguns municípios também nos contataram, né, com alguns problemas no sistema, mas eu acredito que a gente conseguiu, junto com o suporte da coordenação aqui de projetos, ou seja, PROGE, visualizar se tinha algum problema no sistema e contornar a tempo, né, para o município não ficar prejudicado. Mas, no mais, o sistema ele já entendia quando o município tinha saldo de credenciamento ou não, né, para fazer o acesso ali às demais telas. Eu trouxe também alguns informes aqui, eu vou só terminar mais 2 slides, daí acho que a gente abre para, é muito mais, como eu disse, um momento para a gente escutar os municípios, né, o COSEMES, o Estado, e a gente poder dialogar com vocês. Eu trouxe aqui com relação aos informes do sistema e-gestor AB, né, que eles contam agora com um novo canal de atendimento, então, que é o Web Atendimento SAPS, e para esse novo canal de atendimento, né, podem ser enviadas demandas tanto do sistema de informação, como inconsistência dos relatórios, invalidação de dados, lentidão ou indisponibilidade do sistema, qualquer problema de acesso, criação ou reativação de perfil. Só ressaltar que as dúvidas sobre políticas e estratégicas da ADAPE, esses não são respondidas por esse canal, e aí sim, né, vocês podem contatar o Estado e o COSEMES para direcionar as áreas respectivas aqui na SAPS, que a gente auxilia. E as dúvidas sobre SUS, integração e transferência de dados, seguem com o mesmo canal de atendimento, né, que é o canal de suporte, para vocês também enviarem as dúvidas. Então, só trazendo para vocês... A Tatiane também ergueu a mão mais uma vez. Oi, Charlene. É importante também salientar assim, que, para além das dúvidas sobre políticas, etc., né, os canais são respondidos, em geral, por profissionais de TI,
né, da tecnologia de informação. Então, acredito que quando o município precisar, de fato, de um apoio, né, de entendimento de regras, das normas, a gente tem tido muito essa questão, né, relacionada a sistemas de informação, mas são regras de pagamento, de financiamento. Estes não são os canais para esse tipo de dúvida, tá bom? Isso, bem importante a gente ressaltar. E aí vocês, como eu disse, podem acessar tanto o Estado, COSEMES, né, e aí, né, eu fico de referência aqui, ponte com qualquer uma das políticas que a gente tem aqui na SAPS para auxiliar os municípios. Também foi prorrogado, pessoal, até o dia 7 de julho, para os estados e municípios solicitarem, né, as vagas com coparticipação no programa Mais Médicos. Então, a adesão também, ela se dá pelo e-gestor, e as vagas, todas elas são ali estabelecidas dentro do próprio sistema, tá? Então, o edital é esse, o edital número 11, que saiu no dia 16 de junho, e foi prorrogado até o dia 7 de julho, né, bem importante para os municípios que a gente tem ainda muita dificuldade, né, de captar médicos. Com relação também à portaria que a gente habilitou, né, as primeiras emultes, então eu trouxe aqui também a 768, que foi publicada dia 28, nessa semana, habilitou os primeiros, né, muitos municípios também ficaram preocupados, nos ligando, dizendo, mas vai até dia 30, como é que eu não fui contemplado ainda? Então, é a primeira portaria, não quer dizer que é a única, mas aqui a primeira já contempla, então, 4 municípios, né, de Santa Catarina, com a EMULT, tanto estratégica como complementar. E aqui também as principais plataformas, então, de comunicação, né? Tanto a página do Ministério, com a SAPS, o e-gestor e o CISAB, para vocês buscarem as principais aí informações também do que está acontecendo, e a gente também informando vocês aí via COSEMES, via Estado, que são nossos parceiros, né? Então, são informações, assim, bem gerais que eu trouxe aqui. A planilha, como eu disse, né, tá com o Estado, né, tá com o COSEMES, onde tem a descrição dos municípios que ainda não implantaram. Deixa eu só interromper aqui. E acho que a gente fica agora à disposição para ir conversando com vocês. Acho que é mais um diálogo agora, né? Fiquem bem à vontade. Carlene, tu parou de compartilhar tua tela, mas eu gostaria que a gente voltasse lá nos slides do programa Saúde na Hora, se fosse possível, porque eu sei que tem uma discrepância entre aqueles que foram implantados com aqueles que foram homologados, salvo engano. E eu queria ouvir de vocês se, nesse caso, o município ele pode buscar alguma alternativa para que essas equipes, né, tenham essa funcionalidade, ou se segue mesmo as 3 competências, esquece e começa tudo de novo. Assim, eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Tá bem, eu acho que não aqui. Passou os teus slides. Tá, eu vou lá. Só um pouquinho. Estão vendo aí, Priscila? Estamos sim, aham. Saúde na hora, né? De 76 credenciadas e 29 implantadas. Isso que você queria retomar? Isso, exatamente. Tá, só me ajuda na dúvida de novo. Qual é a pergunta, só para eu entender de novo? Tá, então teve essa discrepância entre o implantado, né, e o número de credenciamentos. Então, assim, neste caso, que não foram, que eles foram credenciados, mas não foram implantados, o município tem como recorrer aí, tem como
colocar rodar essa equipe, ou ele esquece e começa a solicitação tudo de novo? Vocês têm esse panorama? Porque eu sei que naquela planilha que vocês trouxeram, que vocês divulgaram aqui para a gente, inclusive está disponível no site do COSEMS, né? São as mesmas informações que a gente está conversando aqui agora, porém surgiu essa dúvida, então já que a gente está aqui nesse espaço, né, e pode conversar um pouquinho, então se vocês pudessem esclarecer um pouco mais sobre o programa Saúde na Hora, considerando as explicações que a gente fez aqui, eu acredito que seja bem importante. Todas essas portarias, daí a Tati complementa, né? Todas essas portarias iniciais de 5 de abril, elas têm o mesmo prazo, né? Que é o dia 30 agora, com envio até dia 7. Então, se o município não colocar, ele é descredenciado, né? Ele automaticamente perde esse credenciamento que foi solicitado. E provavelmente tem que recomeçar novamente os pedidos, né? Então, a Tati até pode complementar se eu estou trazendo a informação correta, né? Mas todas essas que saíram no dia 5 de abril, as portarias, inclusive que traz o Saúde na Hora, possuem o mesmo prazo para implantação, né? Eu acho que é interessante, Charlene, contextualizar também, né, que as solicitações de equipes, né, de saúde da família, equipes de atenção primária, elas são solicitações represadas há aproximadamente 1 ano, né? A última portaria que a gente teve de credenciamento foi em julho do ano passado. Isso é diferente no panorama do programa Saúde na Hora, né? O programa, se eu não me engano, a última portaria que a gente liberou foi de 2021. Então, a gente aí tem um represamento, né, de quase 2 anos dessas solicitações. Então, o que a gente está entendendo pelos valores de implantação é que os municípios ou desistiram da ideia de implantar, né, assim, era um outro momento, né, 2021, quando foi solicitado. Enfim, várias questões podem ter acontecido nesses 2 anos e o município talvez de fato não tenha interesse, mas acredito que vocês podem ter esse diagnóstico melhor, né? Para além dessa questão da data, ele tem que cumprir todos os critérios do programa para ele conseguir ser habilitado. E aí não cabe portaria de habilitação nem de homologação, né? Uma vez que o programa ele está credenciado, ele está habilitado, automaticamente o município começa a receber, né? Se ele estiver cumprindo. Então, acho que seria interessante que a gente já não tem mais prazo, né? Hoje é o último dia, mesmo que ele possa transmitir a informação até a semana que vem, hoje é de fato o último dia que ele pode regularizar. Então, eu não sei se caberia, né, levantar quem são esses municípios, se de fato eles ainda têm interesse em relação ao programa, né? A nova solicitação, o programa ele é travado, né? Assim, você insere o CNES, insere as equipes, e aí você não consegue fazer mais nenhuma ação dentro do sistema em relação a esse CNES específico. Então, o CNES que foi solicitado só vai ser liberado lá em agosto, quando a gente tiver a última portaria de homologação, a gente souber quais os municípios que não implantaram os serviços e a gente liberar a portaria de descredenciamento. Então, quem quer fazer uma nova solicitação vai ter que aguardar a portaria de descredenciamento dessa solicitação para depois fazer uma nova solicitação. E tem uma pergunta eu acho que ficou também mais claro. no chat, ficou mais claro. Tem uma pergunta no chat em relação ao SESB. Então, nós temos uma coordenação específica sobre saúde bucal, mas como nós somos do financiamento, acaba perpassando também a nossa área. Então, pelo último diálogo que nós tivemos entre coordenações, né, o que está previsto na normativa do SESB é que as solicitações sejam via sistema, né? E, em específico, pelo que eu entendi, é no Gerencia APS. O sistema ainda não está pronto, a gente teve uma série de pautas prioritárias, né, como a 544, então eles estão aguardando para ver o prazo. Tem município que está enviando ofício. A gente ainda está definindo o que vai ser feito, né? Se de fato, enquanto o sistema não está pronto, a gente aceita esses ofícios. Eu oriento que aguarde, né? Assim que a gente tiver uma notícia, talvez na próxima semana já, a Charlene repassa para a Priscila e para os demais, mas aguardem, porque se tiver data, né, para a publicação desse novo sistema, que provavelmente vai ser dentro do Gerencia, ela vai sair em breve, tá bom?
Complementando, Priscila, eu até conversei já com a Laura, que é a referência, né, para Santa Catarina aqui na coordenação de saúde bucal, e a Laura me trouxe que vai ter um encontro virtual com vocês, que eu até fiquei de participar também, no dia 5/7. Eu até chamei ela para esse nosso encontro de hoje, só que como ela me disse ainda que não tinham alguns encaminhamentos internos, né, eles marcaram para falar específico sobre o SESB, dia 5/7, né? Não sei se é uma agenda que foi, talvez a Elisa saiba no estado, se é uma agenda que ficou só com a secretaria, ou se a gente poderia se estender, né, para os municípios, para o COSEMS também estar junto com a gente. Mas vai ser dia 5/7. Ai, Tatiana, eu vou ter que voltar um pouquinho lá no programa Saúde na Hora, porque meio que cortou um pouco a tua fala por causa da conexão de internet. Então, assim, só para esclarecer, gente, hoje é o último dia, né? Então, eles têm que regularizar a situação lá no SENES, sendo o último dia, e enviar a remessa do SENES até o dia 7. É isso para aqueles municípios que têm interesse no Saúde na Hora. Por exemplo, assim, olha, eu tenho interesse, mas por cargas d'água, eu não coloquei essa equipe rodar, mas eu ainda tenho interesse. Então, eu tenho até hoje para colocar essa equipe rodar e enviar essa remessa do SENES até o dia 7. É isso? Ou eu entendi errado por conta da conexão? Isso, Priscila. Tá Não, correto. é isso mesmo. É que eles podem mandar remessas, né? Eles podem transmitir dados todos os dias para o SENES, né? Então pode transmitir hoje, pode transmitir amanhã, segunda, todos os dias. Agora o transmissor fecha no dia 7, né? Mas ele não precisa esperar também até o dia 7, ele pode mandar qualquer dia. Mas se a data da equipe, né? A implantação da equipe tal foi feita no dia 1º, essa equipe não é contabilizada para a competência 6. Né? Então, se ele transmitir uma informação com dados já de julho, essa informação não é contabilizada para o mês de junho. Agora, se ele cadastra, né? Vou cadastrar, a pessoa entrou hoje, então eu coloco a data do dia 30, mas eu transmito só no dia 6. Tudo bem, sem problemas. É só uma pergunta, Priscila, Blumenau está presente na reunião? Olha, eu não vi, não identifiquei Blumenau, mas eu identifiquei municípios da região, inclusive membros da Câmara Técnica, que podem repassar informações para o município caso for de interesse. Ótimo. Tá bom. Certo. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário? Podem ligar o microfone ou até mesmo utilizar o bate-papo. Elisa, da DAPS, nos ouve? Não sei se ela está ainda aí. Só trazendo, né, teve aqui, acho que a Alessandra, que trouxe se teve alguma portaria MAC, né, de média e alta complexidade. Como a de média e alta complexidade acaba não ficando dentro das SAPs, né, a não ser alguns serviços como de saúde bucal, como centro de especialidade odontológica, laboratório de prótese, né, os demais serviços aqui a gente não vai conseguir sanar para vocês se teve alguma portaria específica de média e alta, né. Eu acho assim, Charlene, para a gente, inclusive, auxiliar os municípios, a gente poderia, quem sabe, filtrar aqueles que estão zerados naquela planilha que tu nos passou e tentar, quem sabe, realizar algum tipo de algo assim mais pontual com aqueles municípios, sabe? Eu não sei se tu tens aí fácil essa planilha, inclusive para a gente trazer um pouquinho aqui, mas eles já está sendo divulgado na íntegra, então os municípios também podem ter acesso. Mas se a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre aquela planilha, chamar a atenção da importância dos municípios, né? Caso tiverem interesse em realizarem todos os procedimentos nos sistemas de informação, gerando produção e etc., eu acredito que a gente pode aproveitar o espaço para isso. Eu aqui no bate-papo, eu não identifiquei mais dúvidas, assim, eu sei que a Elisa confirmou aqui a presença, a Elisa
Obrigada. Inclusive, se tu conseguires a informação sobre a reunião da saúde bucal, né, se o COSEM, se os municípios podem participar, eu acredito que seja bem interessante, porque, inclusive, a gente pode ajudar aí nessa articulação, né? Aí tem alguns comentários, como, por exemplo, o Braço do Norte, tinha uma série histórica que já está recebendo, então o pessoal está se manifestando que realmente já implantou, né, já estão aí tendo a produção. A Elisa vai confirmar para a gente. Então, e aí, meninas, se vocês quiserem aproveitar o espaço também para passar algum outro informe, assim, para Santa Catarina, que a gente tenha que, talvez, agir de uma forma mais pontual, eu acredito também que pode auxiliar aí os municípios nessa questão, né? Eu acho que a gente está num momento, né, Priscila, que a gente tentou até fazer a vídeo mais cedo, mas não foi possível. Mas eu posso compartilhar aqui rapidamente, só porque os municípios que estão talvez possam se ver, né? Acho que talvez seja interessante eu projetar aqui para vocês. E qualquer coisa, daí os municípios também podem trazer, né, nas suas falas, se vai ser possível, os que estão participando, se vai ser possível ainda, trazer alguma implantação dessas equipes, né, se conseguiram fazer isso ao longo dessa semana ou não. Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos visualizando. Tá. Vou começar aqui dos agentes comunitários, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para vocês. Então, ó, de agentes comunitários, a gente tem vários municípios de Santa Catarina, tá? Tem vários aqui. E vamos ver aqui o saldo, de repente, né? Como eu já tinha falado, Araquari, que tá, né, a gente não teve até então nenhuma de 15, né? Vou olhar esses que estão com um volume maior, tá? Balneário Camboriú tinha solicitado 29 também, ficou com os 29 aqui com saldo. Pode ter acontecido, né, como a Tati falou, né, alguma implantação nesse período que a gente ainda não teve o dado mais atual, mas são os que chamavam mais atenção, tá? Já outros, ó, como Pissarras, tinha 11, mas conseguiu implantar 2, né, ficou com saldo de 9. Então, eles com certeza chegaram a implantar alguma equipe, poderiam implantar mais algumas aqui em maio e junho. Quem mais estava com bastante, ó? Braço do Norte, que falou ali com a gente antes, eu acho, né, no chat, se eu não me engano. Ou qual foi o município? Não tô, me perdi o nome. Aqui 23. Braço do Norte, isso. É Braço do Norte, né? E acabou desses agentes comunitários colocando em abril 1, não sei se depois, né, eles conseguiram colocar mais, mas se colocaram equipes, provavelmente também tenham colocado agente comunitário, né? Que ainda de 23 tinha um saldo bem significativo de 22, tá? 22 agentes comunitários. Então, aqui, Camboriú já tinha colocado 5 de 10. Chapecó, que estava com 40, também já tinha, ó, implantado 34. Fraiburgo, de 15, não tinha ainda colocado, né, nenhum agente no Quinês. Guabiruba, 24, e também não tivemos muitos, tivemos 7. Guaramirim, de 30, colocaram 3, então com um saldo também bastante significativo. E Sara, de 30, tinha colocado 5 agentes comunitários. Itajaí, né, bastante aqui, ó, 120, né, a gente também não tinha ainda, em abril eles não tinham ainda inserido no Quinês, mas talvez nos outros meses teriam. Itapema, tinha pedido 18, tinha colocado 3 também. Lindóia, Laguna, 29, né, tinha colocado 28, aqui colocaram quase todas. Há outros municípios, né, que tinham uma solicitação menor, mas mesmo assim alguns não tinham ainda colocado, né. Presidente Getúlio, de 25, também não tinha colocado nenhum agente. Santo Amaro da Imperatriz, aqui já tinha colocado 8 de 12. São Bento do Sul, 48, tinham inserido 10. Aqui Sombrio também conseguiu colocar de 15, 7.
no mês de abril, Tijucas de 17 já tinha conseguido colocar 15, e aí a gente pode ter também alguns outros que conseguiram, né? Lógico, como a Tati falou, né? O prazo está encerrando e, infelizmente, né? A gente entende também a organização dos municípios, mas é uma pena que alguns vão perder esses credenciamentos, tá? E aqui de saúde da família. Saúde da família não tem um quantitativo tão grande, né, como de agentes comunitários. Os maiores aqui, como Chapecó, tinha 14, né, são 14 credenciadas equipes de saúde da família. Ainda não tinha colocado no Kinês. Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio para vocês. O áudio não, o Zoom. Então, Chapecó tinha 14, ó, nem a competência abril, nem a competência maio, talvez agora em junho, ou talvez não tenha colocado. Itajaí também, que tinha bastante equipes, ó, 30, tinha colocado 6. Então, acho que são essas duas aqui que chamam mais atenção pelo volume. Mas outros municípios, ó, que estão pedindo 1, 3, 8 equipes, ainda também estão com poucas implantadas, tanto em abril como em maio, né? Talvez tenham conseguido aqui em junho. Aqui são as equipes de atenção primária, EAP. EAP de Santa Catarina. Já é mais gritante, né? Teve bastante pedidos de EAP, e ao mesmo tempo, ó, a gente tem vários que colocaram menos. Balneário que colocou todas já em abril, né? Alguns outros ainda estão com esse saldo que, se não fechar nesse mês, talvez percam também. Concórdia conseguiu colocar os 10 aqui também. Tem alguns municípios, Criciúma, que tinha pedido 10, colocaram 2, Floripa 17, 9. Né, alguns conseguiram aqui colocar. Ó. Entretanto, alguns não colocaram em nenhuma competência. Indóia do Sul, Mondaí. Santa Cecília de 17 também não tinha colocado nenhum até agora. Então, a gente tem vários municípios aqui com EAP, né, que também solicitaram e não tinham ainda colocado. Tubarão colocou no mês de maio, ó. E aqui as equipes de saúde bucal. Então, a equipe de saúde bucal também, eu vou passando aqui só para vocês darem uma olhada, mas como a Priscila falou, né, tá tudo no site também do COSEMES. Tem alguns que já conseguiram, né, ó, colocar 9 mais 1, botaram as 10 aqui. E alguns municípios ainda não haviam colocado, né, como aqui, ó. Forquilinha ainda não tinha colocado nenhuma equipe de saúde bucal. Então, alguns conseguiram, né, e outros ainda talvez tenham conseguido nessa última competência, esperamos que sim, né. E aqui a carga horária diferenciada de saúde bucal, né, que também temos alguns, né, também aparece, ó, Blumenau conseguiu também colocar no mês de abril e maio as 12, mas sobraram 12, né, de 24. Mas que bom que conseguiram colocar 50%, né? Araquari também conseguiu colocar. Aqui já está um cenário talvez um pouco melhor. Esse município aqui não colocou nenhuma, né? Lontras. As duas ficaram aqui como saldo. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. A gente tem 3 lá de Balneário Camboriú, as 3 também não foram inseridas. Credenciamento de equipe prisional, acho que aqui uma atenção também para Santa Catarina, que a gente também tem algumas equipes de saúde prisional que estavam represadas, né? O município de Chapecó aqui tinha 2, acabou colocando uma sim, e a outra ainda não tinha colocado, talvez entrou aqui nessas últimas competências, tá? Palhoça, que também estava com uma equipe 2 equipes para Palhoça, também colocou
conseguiu colocar uma, né? E a outra ainda está aqui, esperando. Joinville, conseguiu inserir, né? Conseguiu implantar. Concórdia não ainda. Canoinhas também não tinha. E aqui também não conseguiu ainda São José de Piranhas. Né? Pois é, Mas, que estranho essa equipe, esse município aí. Olha, gente, eu não. esse aqui? Eu não lembro desse município aqui, não. Mas eu vou verificar, tá? Tá bem. O nome do município não é muito comum para vocês, é isso? Não, é comum. Eu não sei se o pessoal da SES conhece esse município, mas se vocês quiserem conversar aqui, porque eu realmente desconheço, tá? Talvez seja falha minha, mas eu realmente não conheço. Às vezes pode acontecer algum erro, né? Acho que foi um erro da planilha mesmo, acho que é do Exatamente. estado da Paraíba, o município. Então, A Ah, gente vai tá. rever a planilha, tá bom? tá. Tá Eu vou bom, até deixar obrigada. marcadinho. Vou deixar marcadinho aqui de amarelo para não esquecer, tá bom? Eu solicito desculpas, então, se a gente colocou aqui um que não pertence. Mas eu acho que é Tudo certo. importante, aqui, Priscila, se você puder conversar com o Palhoça, porque até o Silvio, que está na superintendência aí do estado, né? Ele me perguntou essa semana sobre Palhoça, eu até respondi para ele por e-mail, mas de repente, se você ainda quiser fazer algum contato com eles lá, eles Ah, estavam em sim, dúvida sim. ainda para Pode o deixar. credenciamento. Aqui do Informatiza, como eu disse para vocês, a maioria, né, foi quase 100%, aqui a gente não teve problemas, tá, com relação às equipes que foram de fato homologadas, todas elas já no próprio mês, né, de abril, ó, já estão todas, então aqui, grande parte, quase 100% ok. E aqui, de novo, a gente chega no Saúde na Hora, ó. Aí a gente pode, pelo menos, listar aqui os principais municípios, tá? O Agrolândia, saúde ó, na que hora é o ficou que com mais está me uma. preocupando, para falar a verdade, porque eu lembro que na época que eles solicitaram esse credenciamento, assim, eram, ai, quando que vai sair, quando que vai sair, e agora parece que essa conversa amenizou. Então, vale também chamar a atenção, né, Charlene? Certo. A Balneário Camboriú conseguiu quase todas, ó, só uma que não. Aí aqui tem Balneário Rincão, que também colocou. Blumenau também colocou todas, ó. Todas elas já no mês lá de abril. Provavelmente que já estavam, né, com todos os critérios adequados e só seguiram, né, monitorando se estava tudo certo. Bom Retiro, não. Braço do Norte também colocou, né, já está ali tudo certo, acho que agora é muito mais uma questão de acompanhar se está atendendo todos os meses a todos os critérios do programa para poder permanecer, né, recebendo os recursos financeiros aqui do Ministério. Caçador acabou não colocando, não sei que se veio aqui nas próximas competências, tá, mas Caçador tinha 3, e esses não colocaram. Campirê também colocou. Chapecó pediu várias, ó. Tem bastante de Chapecó aqui. Sim. E Chapecó tem zerado, né? bastante. Não conseguiram. Tá. Eles pode ser que aqui tem uma que entrou em abril, ó. Tá vendo? Tem uma. Mas os demais Sim. competências a gente não tinha ainda o resultado, mas de repente um contato só para comunicá-los, se de fato eles estavam cientes, né? Se não conseguiram. Florianópolis também tinha mais aqui, algumas sim, algumas não, né? Entraram 1, 2, 3. Aqui também o município conseguiu, aqui não, Içara. Itajaí conseguiu 3 de 4 aqui. Aí tem Maravilha, Paulo Lopes, que também colocaram. Vou focar nos que não colocaram, só para não ir todos. Mas aqui a gente tem vários que não. Ó, São José
São José, de todos os pedidos aqui, teve uma, ó. Uma no primeiro mês. Timbó Grande também tinha uma, também não tinha colocado ainda. Treviso, colocou. E Vidal Ramos. Então, acho que chama atenção principalmente os que tem mais, né? São José, Chapecó. De repente, esses dois, valeria algum contato ainda para ver se, enfim, se ainda conseguiram nesse período ou não, né? Sim, tem razão. Aqui é com relação, então, ao laboratório de prótese, que a gente também teve todos ok. De CEL, a gente não teve nenhum, acho que para Santa Catarina não tinha nenhum pedido. As demais não tinha nenhum pedido, né? Mas acho que o que chama mais a atenção, como tu diz, até pelo repasse financeiro, né? Sim. Compartilhar com Charlene, depois que a gente sair da reunião, ou agora eu compartilho com ela, ela verifica qual a melhor forma de encaminhar para vocês essas informações do mês passado, né? Vou encaminhar do mês passado as unidades do Saúde na Hora que poderiam ter recebido o recurso e não receberam, e o motivo. Pelo que eu estou vendo aqui internamente, 47 delas estão com problema no horário de funcionamento. Então, vou encaminhar para vocês. Oriento também que façam a leitura do FAQ, do Saúde na Hora. O FAQ é antigo, tem algumas questões desatualizadas, mas em relação ao horário de funcionamento, ele mostra exatamente o que o município tem que cumprir, as 11 horas, consecutivas, ininterruptas, enfim, tem todos os esclarecimentos, inclusive esses dias a gente estava respondendo isso, o município alegando, né? Não, mas ele funciona 60 horas, mas não funciona dentro dos horários que são pré-determinados pelo programa, tá bom? Então, vou encaminhar essa base do que a gente tem de problemas com o horário de funcionamento. E também Priscila e os demais, se puderem colaborar, a gente está tendo algumas questões, né, com o pagamento do Saúde da Hora dos antigos, se puderem nos encaminhar, se identificarem algum tipo de problema, encaminhar para a Charlene, para a gente rever, né, se abriram algum web atendimento, se abriram um ofício, encaminhar o NUP para a gente, o número único do processo, para a gente poder consolidar todas essas solicitações do Brasil e poder ver o que está acontecendo com o pagamento específico do Saúde na Hora. Mas se puderem já analisarem previamente, né, porque às vezes o município encaminha, mas ele está descumprindo vários itens, né? Então, encaminhar só aquilo que de fato a gente não entender por que está sendo suspenso. Vou aproveitar que eu já roubei a fala de Charlene, então vou aproveitar e mandar para vocês, né, os documentos que a gente publicou, inclusive com o setor da Charlene, com outros setores do Ministério que revisaram esses documentos. São 2 documentos, 2 lugares que a gente colocou os documentos, mas é basicamente o mesmo, né? É o FAQ e a nota informativa do custeio de equipes que têm residentes, né? A gente sabe que vocês têm um quantitativo importante de residentes, é um movimento nacional da gente ter residentes na atenção primária, então se vocês puderem fazer a leitura, o sistema nunca se fechou, o sistema está aberto para quem quiser fazer novas adesões, né, então que os municípios que tenham residentes lotados em equipe de saúde da família, que eles possam fazer esse movimento, e equipes de saúde bucal também, né. Também avisar que, provavelmente, até mês que vem, a nota técnica 241 vai ser revogada e a gente vai ter uma nova nota técnica, né? Uma vez que várias estratégias, né, foram colocadas no Gerencia e não são mais via ofício. Avisar os municípios também que as solicitações via ofício de saúde bucal não serão mais aceitas. É só no Gerencia PS, né? Os ofícios vão ser indeferidos, todos eles, tá? Só para vocês estarem ciência dos processos. Entendi. Então, é indeferido. Se o município enviou, vocês não vão nem considerar isso. Importante, gente, essa informação. Isso, a gente estava considerando até 90 dias depois da publicação da 242, né, que ela estabelecia 90 dias, né?
Então, a gente Isso. deixou, né, aceitou essas solicitações, mas agora não faz mais sentido, né? Tendo o sistema, uma forma desburocratizada, simplificada, não há por que o município encaminhar ofício para o Ministério da Saúde, tá bom? Então, consultório na rua, né? As solicitações continuam das duas formas, né? Então, o município não conseguiu solicitar no Gerencia porque não tem teto, ele pode fazer a solicitação via ofício. É só o consultório na rua. É uma especificidade do consultório na rua, porque há a possibilidade do município fazer uma justificativa, apresentar os dados, né, das pessoas em situação de rua e conseguir esse credenciamento. Os demais, né, a gente vai estar atualizando na nota. Então, vocês ficarem atentos também com essa publicação. Tem uma pergunta também aqui no chat, que eles estavam perguntando para solicitar novo laboratório regional de prótese dentária, se era via e-gestor. Então, como, né, a Tatiane já trouxe, sim, agora é tudo via Gerencia, exceto aí o consultório na rua. Tá? Gerencia PS e vocês depois vão chegar dentro do sistema. Desculpa, Chalene, ainda tem várias estratégias que são via exclusivamente não é só o a consultório. saúde bucal, né? A saúde bucal não será mais aceito via ofício. Deixa eu ver como que está o LRPD aqui na nota, né? O LRPD na nota. O LRPD foi um dos primeiros, né, que entrou no sistema do e-gestor. Ele ainda está pelo sistema do e-gestor. Provavelmente vai ter uma alteração, né? Porque é um sistema antigo, não está dentro do Gerencia PS, né? Mas ele está no sistema, é só pelo sistema. Tá? Obrigada por reforçar essa informação, Tati. Não sei se tem mais alguém com alguma dúvida aqui no bate-papo. Acho que são só os comentários, né, Charlene? Nada assim muito de dúvida, né? Sim, o pessoal trouxe mais comentários, né? Já trazendo alguns que já conseguiram cadastrar. E isso que a Tati trouxe agora da saúde na hora é bem importante, né? Porque acho que o mais importante é sempre revisitar todos os critérios para não perder o recurso, né? Então, o CNES não é só cadastro de profissional de equipe, né? O CNES também tenta colocar lá o horário de funcionamento do estabelecimento, vocês conseguem editar tudo no CNES, né? Para poder o Ministério visualizar essas informações para fazer o pagamento, né? Então, já que o pessoal está quietinho, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Então, acho que a gente pode encerrar. Vou passar a palavra para vocês, porque está movimentado. Não, tranquilo. A gente acredita que talvez grande parte das perguntas, né, já tenham sido sanadas também. E, Priscila, a gente fica bem à disposição, tá? Eu vou conversar novamente aqui também com a Laura, da Saúde Bucal, para a gente ter mais detalhes sobre esse encontro do dia 5, tá? E daí qualquer coisa eu te comunico. Mas eu já disse para ela que eu quero também estar presente, né? Que é importante a gente também estar por dentro das informações aqui da coordenação de saúde bucal, né? Como que vai se dar esse serviço, que é um serviço novo, né? Eu acho que os municípios também vão ter bastante dúvidas com relação a isso. Também vamos ter daqui a pouco a publicação, né, de quais vão ser os indicadores de saúde bucal que vão sair para pagamento de desempenho, né? Então, algumas novidades também vão sair nos próximos dias, né? Então, a gente vai também conversando aqui com a saúde bucal. Estão perguntando se vão receber o link. Eu vou comunicar, pessoal, a Priscila, tá? Eles já receberam, pelo que eu entendi, Priscila. Nós, municípios, recebemos o convite. Então, eles já estão sabendo do dia 5. Ótimo. E aí, a gente fica aqui à disposição, tá? O que vocês precisarem, Priscila, a gente pode ir conversando e trazendo as informações para vocês, tá? A Tati, então, vai passar essa planilha que ela comentou, né? Do que a gente tem de critérios que não estão sendo atingidos no Saúde na Hora. Vamos ver se algum município ainda consegue contornar alguma coisa na tarde de hoje, daí se vocês e no estado conseguirem aí só
avisá-los, comunicá-los, né? Se eles conseguirem, ótimo, né? Às vezes é um detalhe de Kinez, não precisa mexer em equipe, é mais tranquilo, né? Tá bem? Mas a gente agradece aí o espaço com vocês, né? A Priscila sempre bem parceira, o Estado também, então a gente fica à disposição aí para próximos momentos, tá bom? Agradeço a Tati também, viu, Tatiane? Muito obrigada por ter participado. Então tá, gente, agradecer a presença de todos vocês, Charlene, Tatiane, agradecer a todos aqueles que puderam conversar um pouquinho mais com a gente. Pessoal do Estado, encaminhe o convite para nós também, para a gente poder participar, organizar a agenda para estar aí com vocês. E no mais, gente, muito obrigada, aguardo mais informações, mais atualizações e tudo que a gente souber do Ministério da Saúde, a gente vai passar para vocês, porque é muito importante. Não deixem de credenciar as suas equipes, de implantar principalmente as suas equipes, né? E contem com a gente aí para isso. Obrigada pela parceria e uma ótima sexta, gente. Beijo.